Queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais estar aqui na casa do papai, bom demais estar falando sobre este papai. E devo confessar para vocês, na sexta-feira, a pregação já estava pronta, tudo em ordem. Quando é assim é bom, né? Que você já sabe o que vai falar, tudo digitado, sou velha. Digitado, tudo certinho. E aí, de repente, eu levanto, começo a ler a pregação e o coração fecha, totalmente. Eu sabia que não era mais aquela mensagem que eu devia dar. Então, eu falei, bom, Senhor, então agora o Senhor tem que começar, vamos lá, vamos fazer tudo juntinho, como sempre. E aí, Deus foi colocando no meu coração e me vinha a seguinte frase: leva meus filhos a orar pedindo filhos. Gente, eu levei aquilo para mim era como se fosse um soco no estômago, vocês já vão entender por quê. Porque há 30 anos atrás eu tive uma experiência nada boa com relação a isso. E eu quero começar contando essa experiência para vocês. Nós tínhamos acabado de mudar aqui para Alphaville, nós já moramos aqui há 32 anos, nossa casa não tinha terminado, o Caio tinha saído da firma, nós estávamos sem grana, tudo que tinha naquela casa estava quebrando e ela nem tinha sido terminada, então era dinheiro sobre dinheiro, era tentando resolver e nada dando certo. Nisso nós conhecemos um irmão aqui em Alphaville, e ele falou assim, você não faz ideia, vai lá em casa, um homem de Deus, um homem assim que quando nós conhecemos, a nossa família foi tão impactada, todos nós nos convertemos, pense num homem cheio do poder de Deus, a ponto dele orar por pessoas que tinham problema de saúde, de osso nascia, a coisa, milagre cabeludo. Coisa assim maravilhosa. E aí, claro, você está passando um monte de problema, né? Eu tinha 10 anos de convertida nessa época, falei, vamos lá, vamos fazer de tudo para estar lá, para ouvir o homem de Deus, vai que Deus de repente fala basta, vai que Deus dá uma estratégia, vai que Deus, né? A gente está sempre na esperança, vai que Deus, né? E aí nós chegamos na casa daquele irmão, e qual não foi minha surpresa, que quando o senhor começa a fazer a pregação, ele vira e fala assim, a palavra está com você. Eu tinha 10 anos de convertida, já tinha pregado, já tinha testemunhado, mas pensa na situação onde nada te vem na cabeça, tua cabeça está oca, daqui não saía nada. E eu fiquei olhando com aquela cara de conteúdo. Ele viu que não ia dar certo, e então ele começou a falar, falou alguma coisa tal, e de repente ele falou assim, eu preciso ir na sua casa. Tá bom, então vamos lá para casa. Eu e o Caio estávamos lá na casa desse irmão, levamos ele lá para casa. Aí quando nós chegamos em casa, na sala, nós começamos a orar, eu ainda com aquela esperança louca, afinal de contas, dentro de casa, era lá que estava tendo todos os problemas, vai que, né? E aí começamos a oramos ali na sala, ele falou, preciso ir para o quarto. Tá bom, vamos lá para o quarto. Quando a gente sobe para ir para o quarto, ele tira um vidro de óleo e começa a jogar o óleo na cama. Mas assim, não é orar com o óleo, era assim, besuntar a cama. Aquilo lá ficou lotado de óleo. Eu já comecei a ficar achando que tem coisa estranha nessa história. Aí ele fala que precisava ir para o quarto para falar com o Caio, ficam lá, tal, de repente ele sai, ele desce a escada, enquanto nós estamos descendo, ele vira para mim e falou assim, Deus vai te dar um filho. Eu não aguentei. Eu falei, eu não tenho ovário, trompa e útero, como é que Deus vai me dar um filho? Aí o homem ficou tão sem graça, que ele vira e fala assim, não, é um filho espiritual. Eu falei, mas só um? Só um? Eu já sabia que a coisa não estava bem. Quem ele tinha sido com Deus, eu não sei. Como Deus o tinha usado, eu não sei. Mas eu sabia que naquele momento ele estava na carne. Por algum motivo ele estava representando alguma coisa e naquela hora foi muito difícil para mim. Porque eu estava assim, sedenta de ver.
de ver o atuar de Deus. A gente já tinha experimentado muita coisa. Mas essa situação, apesar de eu ter dito para vocês que foi muito estranha, ela gerou na gente algumas coisas muito positivas. Por quê? Porque a gente começou a ver aquele que pensa que está de pé, que não caia. Isso gera temor. Porque não é porque hoje você é muito usado por Deus, que amanhã, de repente, aquela situação não pode mudar, e você que ontem era cheio do Espírito, agora você pode estar andando na carne. A outra situação é que eu comecei a pensar, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu não precisava de ninguém estar orando por mim. Claro, é gostoso quando acontece, mas Deus podia, Ele mesmo fazer, a hora que Ele quisesse, mandar alguém bater na porta, mandar falar, hoje eu digo basta, como depois Ele fez, e depois aquilo gerou alguma coisa positiva dentro de nós. E aí, o que eu queria falar com vocês? Eu queria gerar muitos filhos para Deus, muitos filhos para Deus. Hoje, queridos, eu e o Caio, no dia 12 de junho, completamos 48 anos de casado. Ele casou justamente nesse dia, vocês sabem a história, que é justamente, ele falava, vou casar nesse dia para nunca esquecer, para não ter problema, Além do que era só um presente, em vez de dar 2, entendeu? Conheço a peça, mas vamos lá. Nós estamos fazendo 48 anos de casado. E o que me deixa com o coração, e entendo essa pregação, é porque eu me lembro, lá em Petrolina, quando Deus levou a Jane para morar lá, gente para morar lá, para a gente poder ouvir falar desse Deus, e para Deus mudar a nossa situação. Eu não estaria casada com aquele homem hoje de jeito nenhum. Eu já deveria estar no 2º, 3º, 4º, sei lá que casamento, mas com ele não era. Foi preciso Deus dar uma trombada conosco para mudar toda a nossa história. Então, quando alguém fala sobre essa passagem que eu acabei de dizer, essa voz que eu ouvi, leve meus filhos para orar, me pedindo filhos, para mim aquilo lá era com muito prazer, porque nós fomos chamados para gerar filhos para Deus. E quando você está pensando sobre isso, qual a passagem que te vem na cabeça? Está em Gênesis capítulo 30, versículo 1, diz a palavra do Senhor: quando Raquel viu, que até a Ser chamava Raquel, como eu, vamos lá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Em outra tradução ela fala: dá-me filhos, senão eu morro. E a Raquel estava enciumada da sua irmã Lia, que dava muitos filhos para Jacó, mas ela não. E aí Jacó, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 30, no 2, ele responde para ela o seguinte: será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Quando você está lendo a Bíblia, nós vemos nela várias mulheres que não podiam ter filhos. Você começando desde Abraão, Sara não podia ter filho. Depois da promessa de Deus, ela foi ter filhos com 90 anos. Quando você vê, gerou Isaac, a esposa dele, Rebeca, também não podia ter filhos, mas ela gerou, depois de muita oração, ela gerou Esaú, Jacó. Raquel, de Jacó, ela também não podia ter filhos, e ela gera tanto José como Benjamim. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Ana, de Elcana, ela ficou orando, pedindo a Deus um filho, nasce Samuel. E depois nós temos Isabel, já no Novo Testamento. E no Novo Testamento, diz Zacarias, Isabel gera João o Batista. E eu sei, queridos, que há mulheres e há homens que não podem gerar mais filhos carnalmente falando, geneticamente, que saia do seu ventre, mas nós também podemos orar por eles, nós também podemos pedir para Deus fazer uma obra, nós podemos, mas o que eu estou falando hoje é gerar filhos para Deus, são filhos de Deus, filhos espirituais, que é isso que a palavra de Deus fala. Quando a gente está lendo 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26, está escrito assim, olha: irmãos, reparai na vossa vocação
vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Coisa maravilhosa essa passagem. Deus não está esperando que a gente seja inteligente, sábio, que a gente tenha curso. Não, Ele já mostra, a palavra de Deus mostra, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe quem nós somos. A glória é somente dEle, mas tem muito crente, tem muito cristão que não crê que Deus possa usar. Tem muito cristão que fica delegando, fica deixando, não, deixa outro falar, e aí ele fala, não, é pastor, é um missionário. Nós estamos numa época, gente, que é totalmente diferente daqueles missionários quando nós nos convertemos há 42 anos atrás. Naquela época você precisava ir para outro país, você precisava estudar uma língua, você precisava arrumar mantenedores, você precisava, ainda existem essas pessoas hoje, mas hoje com um dedinho você pode fazer, propagar, ensinar, fazer filhos, levar filhos para a salvação de Deus, simplesmente porque tempos novos, a mídia social te dá essa possibilidade. E aí quando você está lendo isso, você muitas vezes deixa de fazer o que a palavra de Deus diz, é a ordem de comando, onde Ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa quem é, mas se Deus te colocou neste local de trabalho, nessa escola, nessa situação, neste hospital, não importa, você ali é o representante legal dele, é ali que ele está olhando e falando, tem alguém por perto, filho, tem alguém por perto. Quantas e quantas vezes eu levanto e falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, onde o Senhor quer me levar? Quem que o Senhor quer que eu atue? Me abra o olho para eu ver para quem? Senhor, me dá possibilidade, me dá, é privilégio falar desse Deus, é privilégio falar desse Deus. Eu fico pensando na Jane, em tudo aquilo que ela passou, indo lá para aquela cidade, tanta luta aquela moça teve naquela cidade, porque Deus queria alcançar uma vida, transformar a história de uma família, porque alguém em obediência a Deus foi levado para aqui, foi levado para lá, mas aí Deus junta e fala assim, é agora, está sendo feito a obra que eu quero. Isso é maravilhoso demais, gente, isso é maravilhoso demais. A Bíblia diz que Deus escolheu salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Olha, está escrito loucura da pregação. Então, de acordo com esse versículo que nós acabamos de ler, são justamente aqueles que não são, aqueles que farão obras maiores do que Deus. Obras maiores do que Deus. Jesus não tinha mídia social, Jesus não tinha possibilidade de um microfone, não tinha... E assim mesmo, olha a obra maravilhosa, mas Ele diz que nós faremos obras maiores que Ele, nós vamos pisar em serpente e escorpião, nós vamos simplesmente saquear o inferno. Você foi chamado para levantar, para abrir a sua boca, para orar e falar, Senhor, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus, essa vida nós tiramos, arrancamos daqui, ligamos no céu, ela é salva, abra os ouvidos, abra os olhos, é isso que Deus te chama para a gente fazer. Nada, absolutamente nada vai te causar dano, é promessa de Deus. Então, resumindo, o que Deus quer, o que Deus espera, além da nossa obediência é que nós sejamos vasos de barro, porque a glória é somente dEle, a glória é somente dEle. Gente, você pensa, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, que maravilhoso, que mulher de fé, que não sei o que lá, é nada.
Aqui só tem coisa para louvar a Deus. É tudo que Ele fez na nossa vida. E Ele pode fazer na vida de vocês. Nós não temos nada, não tem diferença de nós para vocês. Nós somos ovelhas como vocês. Nós podemos porque Ele diz que nós podemos. Nós fazemos porque Ele diz que nós fazemos. É assim que a palavra de Deus diz. É exatamente isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas hoje em dia não estão se preocupando muito com o conteúdo do que se está falando, a palavra exata, o que está escrito, e muitas pessoas estão muito mais preocupadas com aparência, com postura, com a impostação de voz, com a maneira de falar, de ser, de acontecer. Querido, precisa nada disso. Às vezes eles vão reconhecer Deus na tua vida na hora da tua fraqueza, da tua necessidade, porque eles vão ver que você está firme, que você não abriu mão, e aí na hora que eles estiverem passando alguma coisa, vou lá para pedir oração. É assim que Deus faz. A matemática de Deus é uma coisa louca. Menos para Deus é mais, porque é menos do homem e mais de Deus. É assim que é. E se você às vezes fica preocupado, eu não sei falar, eu sou tão tímido, eu tenho medo, eu não sei o que lá. Gente, dá uma olhada em Atos capítulo 2, não precisa abrir agora, é para você fazer em casa. Atos 2, a partir do versículo 14, e olha a primeira pregação de Pedro. Eles tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo. Você viu aquelas línguas, elas desceram sobre cada um deles, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, aí eles saem. Agora, ouve a pregação de Pedro. Se você for assim estudar mesmo, você vai falar, que trenzinho ruim. Pedro só acusou, Pedro só falou, vocês mataram, foi isso que ele fez. E sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas foram alcançadas. Então não é o seu muito falar, o teu estudo, não é nada disso, é você deixar que Deus te use, porque para Deus só tem 2 tipos de pessoa no mundo todo, sabe que são aqueles que são salvos e aqueles que não são. Para Deus só tem os que são vivos para Ele, mas mortos para o mundo, e aqueles que são mortos para Deus, mas vivos para o mundo. Só tem 2 tipos de pessoa, e o que separa esses 2 grupos é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Através dessa pregação da cruz, Deus rejeita a sabedoria humana, a pretensão humana, o orgulho humano. Ele rejeita, porque, queridos, quem foi que te atraiu? Quem foi que te chamou? Foi Jesus, foi Ele que resolveu te buscar, foi Deus que te trouxe para Ele mesmo. É assim que a palavra de Deus diz, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé, é isso que a palavra diz. Então abra a sua boca, aonde Ele te colocar, pregue a tempo, a fora de tempo, é assim que nós vamos fazer, sabe, você vai falar assim, mas eu sempre fiquei perguntando, por que Deus queria acabar com o sábio em termos de ele entender as coisas? É porque se você pensar nos filósofos de antigamente, eles viviam para pensar assim, como o mundo apareceu, por que o homem existe, o inferno existe mesmo, a vida após a morte, eles ficam falando, mas não chega a nada. Cada um expõe uma coisa, cada um fala uma coisa. Então, eu não estou dizendo que não possa ter sábio, tem sim. Paulo era um homem muito sábio, Apolo também era um homem muito sábio, mas quando você vê Paulo fala assim, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Então não é por, eu preciso fazer faculdade teológica, você tem que estudar? Tem, porque você precisa conhecer quem é teu Deus, porque você precisa saber o que está escrito na palavra, as promessas que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Você tem que estudar, claro, porque com isso você está lendo, você está aprendendo, você vai tendo uma nova dimensão do que está escrito. Mas pode ter certeza que ser cristão não é um princípio filosófico, não é uma religião, não é ficar falando, olha, isso você pode, isso você não pode, isso está certo, isso está errado. Ser cristão também não é ficar dando conselhos para os outros. Ser cristão é quando você reconhece a sua incapacidade de novamente lidar com o seu pecado e como ser outra vez aceito por
por Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos incapazes de nos reconciliar com Deus. Nós somos incapazes de lidar, inclusive, com as nossas próprias necessidades. Mas quando a gente percebe que sozinho a gente não consegue, nós temos para onde ir, nós temos quem buscar, nós temos o que fazer. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Você só precisa dizer: eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. Você lembra quando a gente, você já deve ter ouvido, cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo. É porque eu e você não vivemos mais para nós. Eu e você só temos uma finalidade. Nosso viver hoje é Cristo, é lucro. Viver para Ele é lucro. As coisas antigas já passaram. Eu cada vez que eu penso na Jane, cada vez que eu penso no que Deus fez no início da nossa conversão, cada vez que eu penso nessa trombada que nós demos, na cura que Ele trouxe para minha filha, no meu casamento restaurado, eu falo: Senhor, eu não posso deixar de falar, porque eu sei que outras pessoas estão necessitadas, eu sei que outras pessoas precisam ser alcançadas, eu sei que a sua bênção precisa entrar na casa de muitos, como entrou na nossa. Então aí, nós temos que saber o seguinte, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 ao 24, quando ele está falando sobre os sábios e as coisas, ele fala assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, na cruz, Deus simplesmente destruiu a arrogância, a altivez, soberba, a pretensão do homem chegar a Deus através de boas obras, não, eu sou um homem bom, eu tenho um caráter bom, eu tenho uma sabedoria. Não é assim que vai ser. Com certeza não é assim que vai ser. Então eu tenho que te fazer duas perguntas. A primeira é, nesse momento, que lugar, vamos modificar essa pergunta. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que Deus te alcançou e que teu nome está escrito lá? E que quando você morrer, se morrer hoje, essa foi a pergunta que a dona Benigna fez para o Caio. Criado dentro da igreja, ganhava tudo que era curso. Caio, se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? E aí começou uma lista. Eu bebo muito, eu fumo muito, eu falo muito palavrão, eu sou muito irado. Dona Benigna, eu vou para o inferno mesmo. Se você começar a olhar para o que você é, você vai ver que não é a sua boa obra, não é a sua maneira de ser, é Ele se revelando. Então vamos pensar agora numa outra coisa. Se você sabe que você é salvo, você tem falado desse amor para outras vidas, para outras pessoas? Quantas pessoas você já levou para Jesus? Só nesse ano, esquece lá atrás, quantas pessoas você já levou para Jesus? Então está na hora da gente clamar como Jesus falou: leve meus filhos a orar, para que eu dê filhos e filhos espirituais para Ele. Não é assim? Vamos agora fazer o questionamento, uma sabedoria humana, vamos pensar assim: que lugar tem a cruz? No capitalismo, no socialismo, no comunismo, no humanismo. Que lugar tem a cruz no hedonismo? Que lugar tem a cruz, inclusive na democracia? Que lugar tem a cruz? Sabe, queridos, nenhum deles leva o homem até a cruz. Nenhum deles vai levar o homem até Jesus, até Deus, nenhum deles. Aí você está pensando: mas Raquel, por que você está falando isso? Muito simples. Nós não temos que defender partido. Nós não temos que ficar falando sobre política. Nós temos que falar sobre o que nós cremos. E o que nós cremos está escrito na palavra de Deus. Nós temos que defender a palavra de Deus. Porque você não é deste mundo, você é embaixador de um outro reino. Então você tem que representar aquele que é autoridade sobre você, que é o teu Deus e Pai.
É esse reino que você tem que defender. Está cheio de crente brigando por política. Eu sei que se você estiver vendo alguém, ouvindo alguém que fale contra a palavra, você não pode estar do lado dele. Desculpa, mas isso é o mínimo. Se está escrito e você sabe que está escrito, não tome partido político, não tome partido humano, não faça isso, porque você só defende a palavra. Sabe quem é a palavra? Jesus, o verbo encarnado. Ele é a palavra. Então nós só temos que vir aqui para defendê-lo, porque nós somos embaixadores do reino de Deus e não do reino dos homens. Por mais que política possa aparecer, eles não vão resolver o problema do mundo. O que vai resolver o problema do mundo é a transformação de dentro para fora das pessoas. O que vai resolver é a mudança. Só vai ter mudança de... Homem não muda ninguém. Se eu fosse esperar, a mulher casa, quando ela casa, ela fala assim, não gosto disso daqui, mas quando eu casar, eu dou um jeitinho, pode deixar, eu consigo. Consegue nada, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, ou Deus entra e muda, transforma, ou então não será mudança. Não haverá mudança. É por isso que nós temos que voltar para a cruz. É por isso que nós temos que pensar que nada mais importa no mundo a não ser a reconciliação do homem com Deus. Esse é o foco. Se você foi salvo por Jesus, nós precisamos levar outras pessoas para a salvação. Dá-nos filhos, Senhor, senão eu morro. É isso que a palavra de Deus fala. Tem muito pastor, tem muito pregador, tem muito teólogo que não está pondo a cruz no centro. Está falando da maneira de ser, de falar, olha, já tem igrejas ensinando impostação de voz, postura. Nós trouxemos uma querida aqui uma vez, uma mulher de Deus, levita, cantora, seja o nome que você quiser dar. Aí um dia ela chegou para nós e falou assim, nós estávamos gravando, e lá na própria gravadora, na hora de fazer as coisas, eles falaram assim, olha, aqui comporta, fica bem um choro. O que é isso? O que é isso? Você não precisa de a postura, a voz. O que é isso? Nós precisamos estar cheios da unção de Deus. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Sabe? Se não sabe o que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar tentando cobrir o nosso pecado, como Adão e Eva, foi lá, pôs uma folhinha, entendeu? Para de tentar cobrir o seu pecado, a tua vergonha, para com isso, querido. Nós vamos estar fazendo torre de Babel para chegar a Deus, Deus já chegou a nós, foi Ele que nos buscou, nós não precisamos mais nada disso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas como vão ser salvos se ninguém pregar? Como vão ser salvos se ninguém falar? Como vão ser salvos se não tiver ninguém indo até aquelas pessoas? Então, você levantou, pensou em alguém, pega o telefone e liga, estou pensando em você, como é que você está? Aprenda a ouvir, gente, aprenda a ouvir, o ser humano precisa falar, o ser humano precisa pôr para fora sua dor, sua luta. A hora que a pessoa falar, você fala, eu posso orar por você? É simples, é só isso. Você não precisa de mais nada. O mundo está carente. O mundo está precisando de oração. Então nós estamos precisando pregar e falar a palavra de Deus. Essa mensagem é que vai salvar muitos. Essa mensagem vai fazer eu e você gerarmos mais e mais filhos para Deus. Porque foi pela graça que nós fomos alcançados. Então Ele vai continuar pela graça fazendo. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa âncora, Ele é nosso general, Ele é o nosso socorro bem presente. Tem tanto nome que nós podemos dar para esse Deus. Tem tanto nome que a palavra, por isso que você precisa estudar. Porque cada vez que você está lendo, você fala, olha... Socorro bem presente em tempo de angústia, eu me aproprio, Senhor, eu estou numa angústia, Pai, eu sei, o Senhor pode, socorro bem presente no meio da angústia, é assim que nós temos que fazer, é abrindo a palavra, sabe, queridos, a mensagem da cruz, ela divide o ser humano, lógico, ela tem que dividir os homens, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
O pior é que eu estou aqui em cima e Deus me mostra pessoas daqui de cima que acham que essa palavra é loucura. Estão na casa do Pai. Tinha tudo para ser alcançado. Tinha tudo para ter a vida transformada. Tinha tudo para receber de Deus o dom gratuito. Não recebem. Estão fechados, estão embotados. Por que eu estou... Gente, é tão sério, é tão sério. Dá-nos filhos, Senhor, senão eu morro. Dá-nos filhos, Senhor. Sabe, algumas pessoas vão dizer assim, olha, se Deus fizer milagre, os outros vão crer. E eu sei que tem muita gente que precisa ver para crer. Tem muita gente que precisa de milagre. Raquel, você está dizendo então que eu não posso orar pedindo emprego, cura, que eu não... Não, eu não estou dizendo isso. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você tem os 10 leprosos, todos curados, 9 vão embora e só um volta para agradecer. Os milagres existem, mas você não pode achar que por causa de um milagre não é o centro da palavra de Deus. Não pense que por causa de milagre as pessoas vão chegar em Jesus. Se fosse assim, nenhum que saiu do Egito, nenhum de Israel não teria entrado na terra prometida. Nenhum deles, porque eles viram, imagine aquelas 10 pragas acontecendo e você vendo teus próprios olhos vendo tudo aquilo. Então milagre não salva ninguém, mas eles existem, eles existem, e que nós podemos pedir, nós podemos, que aquilo faz parte, eu quero, Senhor, cada vez mais quero ver, quero que o Senhor me use, está tudo certo, eu quero, mas nós estamos falando que na Bíblia, por exemplo, tem 2 tipos de pessoas que chegaram para Jesus para pedir milagres. Agora que você vai ver e se coloca para descobrir qual desses 2 casos você é. O primeiro deles, quando chegavam, eles queriam avaliar Jesus, para ver se realmente ele era o Messias, se tudo aquilo que ele estava falando dele era verdade. E, no fundo, eles estão analisando, né? E eles estão testando as credenciais. Esse era um grupo de pessoas que chegava para Jesus. Mas tinha um outro, aqueles que chegavam porque sabiam que ali estava alguém que podia resolver o problema dele, alguém que era diferente, alguém que se dizia, eu sou filho de Deus, mas ele também era o filho do homem, alguém que podia não só curar, mas transformar. Quando eu penso no primeiro milagre, a água sendo transformada em vinho, você fica pensando, por que água? Água é essencial, vinho a Bíblia fala como se fosse alegria, saúde, mas você já pensou, ele está dizendo para mim, eu transformo o que for, eu mudo o que for, eu mudo substância, eu faço o que tem que ser feito, é isso que está lá na palavra de Deus, e nós temos que pensar que nós podemos chegar nele hoje pedindo, Senhor, muda a minha história, Senhor, eu sei que o Senhor é o único capaz de transformar, o único capaz de mudar. Nós não estamos aqui para avaliar Jesus. Eu não estou aqui para dizer, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. Para com isso. É a palavra de Deus. Você não tem que avaliar a palavra de Deus. Você não tem que ficar falando isso, eu creio, isso eu não creio. É a palavra de Deus. Você pode não ter entendimento, mas se está escrito, peça a Deus. O Espírito que fez os homens escreverem, peça a Deus para te trazer a revelação. É isso que a palavra diz. Mas saiba que não vão ser os sinais que são o centro para você levar as pessoas para Deus. Mas eu estaria mentindo se eu não falasse para vocês que eu, Raquel, me converti 3 meses antes do Caio, em setembro. Rebequinha estava na minha barriga. Me converti em setembro porque eu precisava de paz, que eu queria pegar o pescoço do meu marido, que eu queria me separar daquele homem. Porque eu não estava aguentando mais ficar sem dormir 4 anos e meio. E eu queria paz. Quando o pastor Márcio Valadão falou, vem para Jesus, Jesus tem a paz. Eu falei, eu vou descer, eu quero paz. Desci com aquela barrigona lá, descendo aqui, parecia uma pata-choca. E eu fui descendo, eu quero paz. Eu não quero nem saber do meu casamento, eu não quero nem saber se vai... Eu preciso de paz. Foi isso que aconteceu. Isso foi comigo. Mas com o Caio, dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30, 10h30 da noite, todo mundo já ouviu isso direto e reto. Foi através da cura da Thalita, que tinha uma doença chamada disfunção cerebral e não tem cura,
que Deus curou. Vou eu falar para Deus que Ele não pode fazer cura, porque os sinais não estão no centro? Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus, deixa Ele te usar como Ele quiser. Você só precisa sair, falar com as pessoas. Você só precisa pregar para essas pessoas. Senão não vai ter jeito. Como elas vão conhecer? Como elas vão saber? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para nós, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não é o máximo isso? Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Sabe, muitas pessoas quando olham para Jesus pensam assim, né? Na hora da morte de Jesus, Ele demonstrou uma fraqueza, uma fragilidade, Ele estava ali tão impotente, coitado. Menina, nada disso. Foi naquela hora que Ele demonstrou submissão, cumprimento do plano da vontade de Deus, total controle de Deus. Basta você começar a ler, e você vai ler lá escrito, não foram os homens que mataram Jesus, Ele mesmo se entregou, foi de livre vontade que Ele se entregou. Então, o que nós estamos falando? É total cumprimento. Quer poder maior do que ressuscitar uma pessoa que está morta há 3 dias? Andar depois com os homens, comer com os homens. Foi isso que Deus fez, gente. Ele pode fazer isso, Ele pode ressuscitar o morto da tua casa, que está parado, que está morto espiritualmente, que não chegou para Jesus, mas nós podemos pedir, Senhor, dá-nos filhos, senão eu morro, a começar dentro da nossa casa, da nossa parentela, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de escola, faculdade, seja o que for, nós precisamos falar sobre isso. Então você pode orar, clamar, jejuar, peça a Deus que te dê filhos, que Ele te use. E para terminar, eu quero falar um pouquinho sobre Paulo, porque Paulo, depois que teve aquele encontro com Jesus, ele teve que chegar a algumas conclusões muito, muito loucas, porque ele falava assim, gente, então aquilo que aqueles apóstolos, aqueles homens estavam falando, então aquilo é verdade, porque eles estavam dizendo agora há pouco que Jesus estava vivo, eles estavam dizendo isso, e agora ele aparece para mim, eu caio do cavalo. Paulo era um homem cego espiritualmente, e a experiência dele fez ele perceber a cegueira total. Foi preciso depois Ananias ir até lá, para pôr a mão sobre ele. Irmão, Deus te cura. Paulo já foi batizado naquele momento. Sabe, a mudança é radical. Paulo descobriu, gente, que era o seguinte, tudo isso é verdade, então eu quero viver para Deus, eu não estou com medo mais de pregar, se tiver que morrer eu morro, viver é Cristo, morrer é lucro, é assim que tem que ser. Você não tem que ter medo de falar, você não tem que ter medo de pregar, você tem que ser ousado. A palavra de Deus em Marcos capítulo 3, versículo 11 diz assim, olha, naquele dia vocês não devem se preocupar com o que vocês vão falar, pois o Espírito Santo falará através de vocês. Isso é maravilhoso. Quando eu lia essa passagem, eu falava, pode pegar, vamos lá, vou pregar, não estou preocupada, não sabia nada, eu precisava falar. Olha o que Jesus fez. Eu andava com a Rebeca pelas ruas de Guararema, ela tinha acabado de nascer, nós mudamos, ela estava com 5 meses para Guararema, o pessoal parava, pense numa bolota, ela era uma bolota de gorda. Uma bolota, e linda, aqueles cabelinhos tudo encaixado, todo mundo para, mas que criança linda, que criança fofa, você só tem ela? Não, eu tenho outra, você não sabe, você sabia que a minha outra filha ela nasceu com um problema incurável cerebral, mas você sabia que, era assim a pregação, eu fui falando tanto que o pessoal começou a ir lá em casa para ver a casa e saber quem era a Thalita. Aí nós organizamos, Caio, engenheiro, organiza. Vamos fazer um culto. Eles virão aqui agora num determinado dia, era quarta-feira. Num determinado dia. Aí a gente prega para eles, convidamos um pastor para ir lá para falar. Começou a ir tanta gente que aí já era segunda e quarta. A gente não sabia nada. A gente não sabia nada. O centro da nossa pregação é simples, gente. Deus se fez carne.
habitou entre nós. Deus simplesmente, Ele não pecou, mas Ele resolveu assumir o teu e o meu pecado. Ele resolveu morrer aquela morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida dele. O que está fazendo a tua boca ficar fechada? Abra a tua boca que eu encherei. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe quando você está lendo Atos capítulo 3, versículo 47, a palavra de Deus diz assim, ó, eles estavam cheios do Espírito, Pedro já tinha falado, Pedro já tinha testemunhado, e aí então você começa a ler que eles já estavam vivendo, indo de casa em casa, repartindo pão, relacionamento, vida com Deus, e aí diz assim, Atos 3, 47, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você sabe por que eu estou assim? Hoje é 5 da manhã, a hora que eu levantei. Eu mandei o podcast que eu fiz com Lamartine para o Cláudio, marido da Jane, para ela poder ver. Há 2 semanas atrás, Raquel não saiu, quando vai sair? Eu falei, já fizemos, você está lá, mandei um tchau para você. Aí eu mandei o podcast para ele mostrar para a Jane, porque ele disse, ela está doente, está no hospital. E eu falei para ele, Cláudio, nós somos tão apaixonados por vocês. Caio e eu temos muita gratidão. Vocês são muito especiais. A nossa vida mudou por causa de vocês. Entra naquele hospital, vai naquela UTI. Põe para ela ouvir. E aí ele responde, Raquel, a Jane acaba de morrer. E ela acabou de falecer. E eu falei, eu vou pregar. Porque eu imagino como foi a recepção dela no céu. Eu imagino como foi a recepção dessa moça no céu. Sabe, ela tem tanto filho, neto, bisneto, tataraneto, ela tem tanta coisa. Porque um dia ela resolveu falar de Jesus para nós. Porque ela falou de quem era esse Jesus, quem era esse Deus. O que Ele tinha feito por nós. Eu falei, eu vou, papai. Eu vou. E me dá a graça de continuar falando. Não é obrigação, é prazer, é privilégio. É privilégio, porque eu sei que eu vou encontrar com ela. Eu sei para onde ela foi. Eu sei que ela já está lá com a dona Beni. Eu sei, porque é isso que está escrito. Então eu te convido agora a ficar em pé e nós vamos orar. E nós vamos clamar para Deus, Senhor, dá-nos filhos, senão nós morremos, Pai. Nós não estamos pedindo igreja cheia. Nós não estamos pedindo que haja, dessa igreja, vem para cá, vem para cá. Gente, nós precisamos de crente arrancado do inferno, saquear o inferno, falar, Senhor, nos dá novos irmãos para Ti, Pai. Faz a diferença, Senhor. Faz a diferença, Pai. O Senhor disse que nós, os Teus filhos, os que cremos, íamos saquear o inferno. E é isso que nós queremos, Pai. Falar a Tua palavra, pregar a tempo e a fora de tempo. Não importa a nossa idade, não importa para quem nós vamos falar, Pai. Nós somos daqueles que não olham para trás. Nós somos daqueles que não desistem, Senhor. Eu sei que o Senhor está nos levando, Senhor, a pedir por filhos espirituais. Mas eu também quero orar, Pai, se houver alguém que não pode gerar, não pode ter filho, Pai, que não tenha descendência carnal, homem e mulher, porque nem sempre é só mulher, homem e mulher, Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode sim curar e trazer filhos mesmo, e fazer com que essa família tenha filhos. Eu sei disso, Senhor. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que faz maravilhas,
aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós cremos que o Senhor pode fazer esse milagre na carne, Pai. Mas, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, filhos espirituais. Nós queremos levar mais e mais pessoas para o céu, Pai. Senhor, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós vamos experimentar esse derramar do Teu Espírito. Nós sabemos que chegarão essas chuvas representando o Teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, a graça, a sabedoria do alto, o discernimento, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos filhos, Senhor, senão nós morremos, Pai. Nos dá estratégia, não importa se nem tiver estratégia, Pai. Nós queremos abrir a nossa boca para o Senhor encher, Pai. Dá-nos filhos, Senhor. Dá-nos filhos, Senhor. O Senhor não está procurando pessoas sábias, poderosas. O Senhor não está procurando aqueles que fizeram o curso. O Senhor sabe que nós não somos nada, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que é pela Tua graça, Senhor. Senhor, é o Senhor que vai nos fazer sábios. É o Senhor que vai nos dar a graça, esse poder para falar, para pregar, para testemunhar do Teu amor, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu não posso delegar para ninguém, Pai. A responsabilidade é nossa, de cada um de nós, Pai. O Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que nós estamos pedindo, Pai. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Coloca as palavras na nossa boca. Gera em nós, no nosso coração, esse desejo de testemunhar, esse desejo de proclamar, de falar das Tuas maravilhas e do que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, destrava principalmente a boca dos homens, Pai. Há muito mais mulher na Tua casa, porque mulher fala mais, mulher não tem vergonha, mulher chega para outra mulher e fala do Teu amor, da Tua graça. Faz isso com os Teus filhos, Pai, com os Teus varões, Pai, com o sacerdote do lar, Pai, para que possa ele abrir a boca, ele falar do Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai, humildemente, Pai, te pedindo perdão por quantas vezes o Senhor trouxe alguém do nosso lado e nós deixamos de falar do Teu amor, Pai. Bastava a gente falar: Jesus te ama, posso orar por você. Senhor, com um dedo nós podemos evangelizar e o Teu Espírito pode fazer. Com um dedo, Senhor, mesmo sem saber, Pai, nós podemos encontrar alguém nos céus que vai falar: eu me converti por causa da Tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos, Senhor. Que privilégio, Pai. Fomos chamados, Senhor, para levar outras vidas até o Senhor, para que sejam salvas, alcançadas, transformadas e recebam a cura, a libertação, recebam o amor do Pai e que sejam, Pai, transformados na Sua imagem e semelhança. Senhor, quantos dos nossos que ainda não são Teus, quantos queridos, Pai. Senhor, levanta vidas, mesmo que não seja a gente, mas levanta outros para chegarem perto e para falarem desse amor, para falar, Senhor, quem Tu és, que o Senhor salva, transforma, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que a Tua graça nos basta. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que eu vou encontrar com a Jane.
Vocês vão encontrar com muitos queridos de vocês. Mas eu quero levar mais gente agora do que antes. Me aguarde. Vou falar muito mais. Vou falar muito mais. Porque quanto mais gente chegar no céu, a palavra de Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca. Olha isso, olha o que Ele está dizendo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer que ninguém morra indo para o inferno. Eis-me aqui, Pai. Usa-me para louvor da Tua glória. Agora tem uma pergunta que só você vai poder responder. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu não preciso falar nada, eu não preciso falar para você, repita comigo. Eu não preciso falar nada disso. É você com Deus. Entra no teu quarto e fala. Se o Senhor existe, se é isso mesmo, se revela para mim. E aguarde, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e Deus desse Pai, Senhor, que a gente nem consegue entender que amor é esse, Pai. Que a comunhão com Teu Espírito Santo, Pai. Que essa comunhão possa invadir o nosso coração, a certeza de que estamos juntinhos, estamos andando junto, que o Senhor está conosco, que o Senhor pode fazer e quer fazer infinitamente mais. Vai mudando, vai retirando o que não te agrada, Pai. E que nesta semana, Pai, nós possamos testemunhar, pregar, falar a tempo e a fora de tempo. E falar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor transforma, que só o Senhor salva, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Vão na paz e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.